Foi por acaso que eu descobri. Eu tinha uma viagem marcada pra São Paulo em agosto. Não, finalzinho de julho. Eu tinha uma viagem marcada pra São Paulo. E justo no dia da viagem, a viagem era de 3 da manhã. Então, no dia da um dia antes da viagem, eu fui no banheiro. E quando eu fui urinar, tava escuro a urina. No momento eu não raciocinei, porque a luz estava apagada, tava com sono, não raciocinei. Dei descarga, fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu até liguei a luz pra ver, mas já tinha ido embora. Mas tá, passou. E aí eu associei a um suco que eu tinha tomado, suco de uva. Porque tem muito corante, enfim. E aí eu associei, eu fiz, não, deve ter sido algo do tipo, porque eu tomei o suco. E aí no dia seguinte, depois do almoço, tomei o mesmo suco. E quando eu fui ao banheiro, a mesma coisa. Aí já tava vermelho, aquela água de sangue, né? Tava vermelho. E aí, 6 horas da noite, mais uma vez, e aí eu já comecei a me desesperar. Eu fiz, rapaz, isso aí não tem condição de ser suco. E realmente já tava um vermelho bem forte, acho mais forte do que essa caneca aqui. E aí foi quando eu fui no hospital. Cheguei no hospital, apresentei, não tô sentindo nada, tava sentindo até uma dorzinha nas costas, mas não tinha associado a isso, porque eu tinha feito exercício, tinha jogado bola. Então, geralmente quando a gente joga bola, fica com o corpo cansado, eu pensava que era algo muscular. Então fui no hospital, né, apresentei os sintomas, tudo, tá, beleza. A gente vai fazer uma consulta, né, com o clínico geral, pra ver o que é, mas provavelmente deve ser cálculo renal. Então entrei na sala do médico, ele fez o exame rápido, né? Tocou aqui e tal, disse, 90% de chance de ser cálculo renal. Isso aí eu já tive, mas é tranquilo. E aí quando eu fui fazer a ultrassom, para realmente ver o tamanho do cálculo, o médico, quando ele estava examinando, ele viu, né, que não era um cálculo, mas era algo maior, né? Era um nódulo de 8 centímetros no rim esquerdo. E aí ele não sabia dizer o que era. Se era só um nódulo benigno ou se realmente era um tumor, né, um câncer no meu rim. E a partir daquele momento foi quando eu comecei a sentir muita dor. Eu acho que por pressionar a região, pode ter inflamado mais e foi doído, né, naquela noite. E enfim, depois de 3 doses, acho, de medicação, foi aí que eu consegui dormir. E quando eu acordei, ainda não tinha muito bem o parecer médico do que era, do que precisaria fazer. Mas eu acho que dentro de 2 dias, né, os médicos já disseram que a função renal tá basicamente nula do lado esquerdo. Quem tá funcionando hoje é somente o lado direito, então não é viável que a gente tente resgatar o rim, tente tirar o nódulo que tá dentro e deixe o rim, porque ele tava ocupando quase o rim todo. Então é melhor a gente tirar logo tudo e você não vai ter prejuízos quanto a isso, porque dá pra viver com um rim só, e hoje eu tenho um rim só. E aí fiz a retirada do rim, né, dentro de 1 semana, eu acho, eu retirei o rim, fiz a cirurgia, tudo certinho. E aí eu achava que era só isso, né, tirei o nódulo, tá, tudo certo. E aí depois de 1 mês, foi quando saiu a biópsia do rim, né, eles cortam as lâminazinhas do como é que eu posso dizer, pra estudo. E aí dentro de 1 mês foi detectado que realmente era um tumor, era um câncer. E engraçado porque um câncer de criança, e até o médico ele falou comigo, ele disse, a gente achou... Já tem quantos anos? 18. A gente achou muito estranho, porque esse tipo de câncer... Isso foi em 2019, não é isso? Isso, 2019. Eu tava perto de fazer 19 anos. Não. Isso foi mais ou menos... Foi em fevereiro, por aí não? Não, em agosto. Agosto, isso. Sim. Aí... eu já tinha 18 anos, e aí o médico ele até ficou impressionado, ele disse, a gente detectou, é um tumor de criança, né, é um tumor de Wilms, o nome que fala, e esse tipo de tumor ele dá entre crianças mais ou menos de 2 a 5 anos, sendo crianças de 10 anos já totalmente fora da faixa. Quem dirá você que tem 18, né, e se fosse um tumor de adulto, seria a partir dos 40 anos, então... A minha faixa etária estava totalmente fora. Tanto fora da de criança, quanto fora da de adulto. Era mais interrogativo ainda. Exatamente. Mas não é a substância, mas a composição do nódulo
Aí foi detectado que realmente era esse tumor de criança e a gente teria que partir para uma área pediátrica. Então todo o meu tratamento foi no setor do IMIP de oncologia pediátrica. Me tratei com as criancinhas, né? Um menino velho, barbudo. Já grande, um barba. Pelo menos não tem muita cara de velho feito. Exatamente. Mas foi assim, no momento do diagnóstico, eu fiquei um pouco confuso, né? Como todo mundo fica, eu acho, né? Sem entender muito bem o que viria a acontecer, como seria daqui pra frente. Mas algo que eu sempre me apeguei é porque antes de eu descobrir o diagnóstico, eu fui internado numa terça-feira e eu recebi alta na quinta-feira do hospital, lá atrás, quando eu tive sangramento e tudo. E aí, na quarta-feira, eu lembro que o pessoal lá da igreja tinha culto, né? E eles conversaram com o pastor na época e disseram: pastor, ó, hoje o culto vai ser diferente. O culto não vai ser na igreja, o culto vai ser no hospital. E aí juntou uma galera, tipo assim, muita gente e lotou a capelinha do hospital e fizeram ali um momento de oração, um momento de vigília, né? Pela minha vida eu nem pude participar porque eu estava internado. E naquela noite eu recebi uma palavra, né? Deus, ele confirmou em meu coração e ele disse: filho, não se preocupe, porque você vai ter sua vitória. Não se preocupe, porque o final você já sabe. Você vai sair ileso de tudo isso. Então eu tinha essa palavra no meu coração, né? E mesmo quando eu recebi o diagnóstico que realmente era o câncer, eu já tinha recebido essa palavra. Então eu disse: ó, eu já tenho o final, mas agora eu vou ter que enfrentar o processo, né? O processo, eu não vou ser isento disso, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Então, por mais que tivesse aquele mix de sensações, de nervosismo, um friozinho na barriga, mas eu sabia que o final ia ser positivo.